Vencendo o Pânico. Terapia integrativa para quem sofre o transtorno de pânico e agorafobia. Bernard Ranger e Angélica Borba. Muitas pessoas sofrem de transtornos psicológicos e acabam tendo uma vida amarga e cheia de limitações. Alguns se entopem de remédios que foram receitados pelos médicos, mas isso só posterga os problemas, ao invés de ajudar a superá-los. Buscar ajuda médica não é errado, mas é preciso entender que, na grande maioria dos casos, essas crises estão estritamente ligadas às questões psicológicas. Este livro contém uma série de explicações científicas sobre a origem dessas síndromes. Ajuda não só a compreender seus sentimentos, como também a tranquilizá-los, e mostra diversos exercícios e técnicas a serem praticados para levar à superação e eliminar esses transtornos de sua vida. O começo de tudo. O sentimento de pânico inicia-se por um fator estritamente psicológico, onde uma forte sensação de ansiedade, aliada a pensamentos desastrosos de que irá perder a vida, faz com que a pessoa fique com medo e vá correndo procurar a ajuda de um médico. Porém, na maioria das vezes, eles acabam receitando ao paciente um forte calmante, porque alegam que esse ataque é apenas uma emoção passageira. Mesmo sendo fatores psicológicos, os ataques também acabam influenciando fisicamente uma pessoa, onde ela passa a ter transpiração excessiva, dificuldade de respirar, dores no peito, desmaio e muita sede. O ser humano acaba tendo essas reações físicas citadas acima porque, durante o transtorno, pensamentos angustiantes ficam bombardeando a sua mente. Por exemplo, estou tendo um ataque do coração. Não vou suportar isso e vou morrer. Minha cabeça está maluca. Não irei mais conseguir respirar. Preciso ir para o médico logo, pois só ele pode me curar. Não existe problema algum em você procurar um médico por causa de suas crises, mas esteja ciente de que, na grande parte dos casos, os problemas são somente mascarados com alguns medicamentos e não curados. Todo mundo está à mercê de sofrer algum tipo de síndrome, seja uma agorafobia ou transtorno do pânico, e cada um pode apresentar um tipo de reação diferente. Por isso, é fundamental se encher de pensamentos bons para evitar que os problemas que você não tinha venham a aparecer no futuro. Para lidar com seu transtorno psicológico, seja ele qual for, é fundamental buscar apoio de pessoas de confiança, de modo que elas lhe ajudem a vencer os obstáculos. Mudar é algo muito difícil, que implica grandes riscos, mas antes arriscar do que ficar acomodado e sofrendo para o resto da vida. O que é o transtorno de pânico e como ele pode ser superado? O transtorno do pânico consiste em sentir fortes sensações de ansiedade, que começam de maneira súbita, gerando ataques descontrolados, onde pensamentos de medo e insegurança bombardeiam a mente da pessoa. Se esse problema não for tratado logo, ele começa a evoluir progressivamente, chegando a um estágio onde a pessoa não entra em lugares fechados como lojas, veículos, elevadores e lanchonetes. Ela fica com uma forte sensação de medo, porque não sabe quando irá ter o transtorno novamente e se irá conseguir controlá-lo. Sendo assim, o sentimento de vergonha domina sua mente e ela acaba isolando-se. Procure mudar seus pensamentos, se enchendo de coisas boas que irão agregar no seu conhecimento, pois uma maneira de tratar essas crises psicológicas é transformando sua mente. Cuidado com aqueles pensamentos que parecem ser bons e certos, pois às vezes podem ser enganosos. Baseie-se sempre em evidências que são reais e verdadeiras, porque aquilo que é falso sempre deixa um ar de dúvida. Fazendo isso, você acaba filtrando aquilo que é mentira e para de sentir medo de coisas irreais. Quando coisas ruins começarem a vir em sua mente,
e você sentir que terá um possível transtorno, uma forma de testar seus pensamentos e evitar que isso ocorra é respirar fundo e rápido por pelo menos 1 minuto. Depois de mais ou menos 30 segundos, fique atento no que está sentindo e verá que uma grande sensação de relaxamento aparecerá, de maneira que você se acalme. Isso comprova que você tem o total controle e é responsável por todas as mudanças do seu corpo. Não tem como fazer com que as sensações desconfortáveis desapareçam de uma hora para outra. Então, você precisa aceitá-las e tratá-las gradativamente. Com a técnica da respiração, você consegue minimizá-las e fazer com que elas não pareçam tão desconfortáveis. Correr desesperadamente até uma farmácia por conta do seu transtorno de pânico não é a melhor solução. Receber a ajuda de alguém no seu processo de cura é bom, mas você não pode se tornar dependente dessa pessoa e precisa reconhecer de que, mesmo sozinho, é capaz de vencer esse mal. A psicologia do pânico, compreendendo melhor sua mente. Sensações de ansiedade levam pensamentos de perigo ao cérebro, onde, se a pessoa não achar esses pensamentos à sua volta, ela procura-os dentro de si e acaba inventando grandes ilusões desastrosas que não são reais. O estresse produz sensações físicas parecidas com a do transtorno do pânico, onde a pessoa respira um pouco mais rápido e transpira mais, devido à adrenalina produzida no corpo. Você precisa compreender que as sensações físicas não são perigosas, pois só assim as emoções do pânico começam a ser deixadas de lado. Existem alguns mitos que ficam vagando pelo subconsciente de uma pessoa e que precisam ser desmascarados, como, por exemplo, quando o sentimento de ansiedade vem, alguns pensam que irão perder o total controle do seu corpo. Ou então, muitas pessoas, só porque possuem alguns sintomas de algum transtorno psicológico, acham que estão ficando loucas. Dentre outras ideias que precisam ser desfeitas, está a de que o ataque de pânico seria capaz de desgastar os nervos ou desequilibrá-los, ou até mesmo levar os seus portadores a um colapso nervoso. O medo age fortemente na vida de quem sente o pânico, porém, é preciso compreendê-lo melhor para que se sinta mais tranquilo. E para isso, é preciso refletir nessas perguntas. O que uma pessoa com muito medo mais quer? O que ela mais busca? Certamente é proteção, segurança e amparo. Procure identificar de onde o sentimento de ansiedade está vindo. Analise se a origem da mesma não é apenas coisa de sua cabeça ou de algum fator externo, como, por exemplo, preocupações com o trabalho. Estudar os seus sentimentos é fundamental para entender como o seu corpo age e reage nas mais diversas situações e lhe ajuda a ter autocontrole. Durante um ataque, você pode sentir uma forte dor no peito, mas lembre-se de que essa dor pode estar relacionada à alimentação e sedentarismo. Ficar evitando alguns lugares por ter medo de que algum transtorno psicológico se manifeste não irá ajudar em nada, e com o tempo, esses problemas vão se tornando cada vez mais graves. Aquisição de habilidades de manejo. Existe uma estratégia chamada Acalme-se, que irá te ajudar a vencer o pânico, porém, ela precisa ser treinada e praticada constantemente. A mesma contém 8 passos, onde cada letra possui um significado diferente. Letra A. Aceite a sua ansiedade. Não fique lutando contra esse sentimento, pois assim você está prorrogando o seu problema. Transforme o medo em aceitação e passe a fluir mesmo sentindo-o. Letra C. Contemple as coisas à sua volta. Comece a olhar para as coisas ao seu redor e pare de ficar olhando para si próprio. Fazendo isso, você afasta a observação interna e diminui pensamentos negativos de si mesmo. Letra A. Haja com sua ansiedade. Faça as coisas do dia a dia como se não sentisse ansiedade.
Concentre-se no momento presente e continue agindo com calma. Letra L. Libere o ar de seus pulmões. Busque inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Faça isso repetidas vezes de maneira lenta e progressiva. Letra M. Mantenha os passos anteriores. Repita com constância os 4 passos anteriores e verá que, com o tempo, os transtornos irão diminuir. Letra E. Examine seus pensamentos. Analise seus pensamentos para ver se eles são verdadeiros ou não, e lembre-se de que eles poderão ser apenas a ansiedade. Letra S. Sorria. Você conseguiu. Quando conseguir ficar calmo, só por um momento, parabenize-se, pois já está se superando. E com o tempo, verá que conseguirá acalmar-se sem muitas dificuldades. E letra E. Espere o futuro com aceitação. Não fique pensando que irá se livrar para sempre de sua ansiedade, porque ela precisa estar presente em sua vida numa pequena dose. Prepare-se, pois ela pode acontecer de maneira exagerada novamente, mas se isso acontecer, agora você estará pronto para lidar com ela. Os autores também citam a técnica do Registro Diário de Pensamentos Disfuncionais, RDPD. Nela, você precisa escrever todos os horários em que pensamentos ruins vêm à sua cabeça. E quais são eles? Faça uma lista, observe atentamente cada um deles e pense no que poderia fazer para evitá-los ou substituí-los. Pouco a pouco, você conseguirá identificar falsos pensamentos que podem gerar algum transtorno e saberá como vencê-los. Exposição para uma habituação interoceptiva. Passar por situações reais em que as reações físicas sejam iguais às de um transtorno do pânico podem te ajudar a se acostumar com elas, de modo que você pare de temê-las. E para isso, você pode fazer os seguintes exercícios: trancar o fôlego até não aguentar mais, correr sem sair do lugar, ficar se olhando em um espelho, mexer rapidamente a cabeça de um lado para o outro, respirar por um material fino, seja um cano ou canudo. Todos esses exercícios poderão ter uma duração máxima de 120 segundos e precisam ser feitos de maneira intercalada. Quando você consegue se acalmar e relaxar, passa a respirar melhor, a velocidade cardíaca diminui, os vasos dilatam-se e a pressão sanguínea diminui. A temperatura do corpo diminui e a sensação de bem-estar aumenta. A técnica do relaxamento muscular progressivo faz com que se consiga ignorar pensamentos ruins e, para aplicá-la, você precisa, primeiramente, procurar um local tranquilo, em que esteja sozinho, por um período de pelo menos 30 minutos. Tire o que estiver calçando e use roupas confortáveis. Fique sentado em uma cadeira e permaneça com os olhos fechados. Controle a respiração e acalme-se. Fique assim por alguns minutos. Após esse tempo, levante-se e comece a fazer leves movimentos com as pernas, braços, cabeça e quadril, liberando assim as tensões físicas. Você verá que, com o tempo, conseguirá controlar os primeiros sinais de tensão e evitará o possível ataque de pânico. Exposição situacional, gradual e prolongada. A organização é fundamental para conseguir identificar quais problemas são mais frequentes. Então, elabore uma lista de todas as vezes que sentir grande dificuldade para lidar com a ansiedade. Separe tudo por tópicos e enumere qual grau de intensidade, de 10 a 100, que a sentiu. Por exemplo, dirigir o carro sozinho, 45. Ir em lanchonetes, 70. Ficar rodeado de muitas pessoas, 85. Ir ao banco, 60. Após ter listado e enumerado suas dificuldades mais frequentes, as organize de maneira crescente para ver qual é a mais grave e a menos grave. Com isso, tire um tempo para refletir sobre essas situações
e procure armar estratégias para vencê-las. Não existe ser humano perfeito e ninguém é bom em todas as coisas que faz. No mundo, existem pessoas que estão na zona de conforto e acabam se tornando escravas dos seus problemas psicológicos. Isso acontece porque elas permitem, mas você é diferente e irá buscar mudança, custe o que custar. Dificuldades surgirão no caminho e recaídas poderão acontecer, porém, você precisa ser forte e continuar perseverando até que consiga livrar-se desses transtornos e ter uma vida mais saudável. Insights. O nervosismo destrói. Você consegue, você é capaz. Repreenda pensamentos negativos. Você é importante. Não deixe o medo te dominar. Nunca é tarde demais. Neste livro, você aprendeu que, por mais que o transtorno do pânico traga reações físicas, a origem do mesmo está ligada a fatores psicológicos. Quando você decide se curar desse problema, precisa estar ciente de que a caminhada para alcançar a cura não será fácil, mas, se usar as estratégias e técnicas corretas, é certo de que, com o tempo, conseguirá eliminar esse obstáculo da sua vida. As síndromes estão presentes na vida de muitas pessoas, porém, boa parte delas preferem se dopar de remédios do que procurar tratar os problemas pela raiz. Para conseguir superação, é preciso da ajuda de pessoas certas, que irão te dar um apoio e até mesmo uma motivação. Todos os tipos de transtornos podem ser tratados e curados. No entanto, tudo irá depender da sua força de vontade e perseverança. Se estiver desanimado para buscar mudança, pense em como a sua cura poderia impactar de maneira positiva todos que estão à sua volta, inclusive seus familiares.